Boa tarde a todos e a todas, principalmente a todas, a maioria, né? E as mulheres sempre são maioria nesses nossos serviços. Eu acredito que esse é um trabalho muito da mulher, né? Pelas suas particularidades, pelo afeto, pelo carinho, pela atenção que as mulheres têm. Bom, eu vou apresentar aqui o programa de Santo Ângelo, do Rio Grande do Sul. Santo Ângelo é uma cidadezinha de 80 mil habitantes, não é tão cidadezinha assim. Ela fica no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, próximo à Argentina. E ela, hoje, é referência no estado do Rio Grande do Sul em acolhimento familiar. Os números do estado do Rio Grande do Sul são, vamos dizer assim, como de resto no Brasil, calamitosos em termos de acolhimento familiar. Nós temos próximo de 4.700 acolhidos no estado do Rio Grande do Sul, destes 115 só em acolhimento familiar, de sorte que nós temos 2,5% do total dos acolhidos em acolhimento familiar, 97,5% em acolhimento institucional, o que é um desafio para nós. Existe muita resistência, como de resto eu acho que existe muita resistência de muitos técnicos, de muitos juízes, de muitos promotores, defensores públicos, dos operadores desta área protetiva. Isso é um problema. O José falou aqui que os juízes não são os precursores da política pública, mas devem fomentar, sim, devem incentivar, devem mover essa máquina, tentar conscientizar a rede protetiva, o poder público, da importância do acolhimento familiar. E isso esse é um grande desafio. Se numa comarca um juiz não acredita no acolhimento familiar, ele não vai acontecer simplesmente porque no nosso país o acolhimento é a medida que é aplicada pelo juiz. Se tiver uma casa de acolhimento e um programa de acolhimento familiar e o juiz não acreditar no acolhimento familiar, simplesmente não vai ocorrer o acolhimento familiar. Então, essa é uma grande dificuldade que a gente vê. Nós precisamos mudar essa ótica dos nossos colegas juízes, e aí fazendo uma meia-culpa de todos nós, de nós enxergarmos o serviço como essencial, como importante. Hoje, a tarde toda, se falou da questão do afeto, da questão do carinho, da questão da atenção, da questão do amor, do cuidado. E eu acho que não tem ninguém que seja contrário a esta ideia de que as crianças e os adolescentes devem viver, se afastados das suas famílias de origem, em uma família, ou uma família substituta, ou, no caso, temporariamente, uma família acolhedora. Bom, o programa de Santo Ângelo... eu esqueci no início, perdão. Gostaria de agradecer muito a Sandra pelo convite, né? Creio que tem o dedo do Sérgio nisso, o dedo da Neuza, né? Eu já estive aqui no primeiro congresso, não estive ano passado por outros compromissos, e agradeço muito a presença de poder estar aqui com vocês e aprender, principalmente, né? Bom, o nosso programa de acolhimento familiar de Santo Ângelo foi instituído por uma lei municipal de 2012, mas ele começou efetivamente em 2013 a ser implantado. E essa lei ela sofreu uma alteração, aliás, algumas alterações, a última agora em 2019. Essa foi uma lei substitutiva, que foi uma lei de 2018. Então, nós estamos efetivamente no trabalho do acolhimento familiar 2013. O nosso, vamos dizer assim, referencial, como eu acho que é o referencial de todo o acolhimento familiar no Brasil, é Cascavel. Eu me recordo que eu vim numa viagem aqui, eu e minha esposa, visitamos o programa, fomos recebidos pelo Sérgio, fomos recebidos pela Neuza, e aí veio já o encanto e o conhecer o programa.
Essa é uma grande questão. O nosso programa de Santo Ângelo, ele só bombou, ele só cresceu quando compareceu num encontro como esse aqui, no primeiro congresso, a nossa secretária de Assistência Social e toda a equipe técnica. A equipe se apoderou do que é o acolhimento familiar, conheceu o que é o acolhimento familiar, porque tem muita gente que critica o acolhimento familiar e não conhece. Sem conhecimento de causa, critica o acolhimento familiar. Nós temos o paradigma do acolhimento institucional e, claro, que para quebrar isso, você precisa conhecer o outro serviço. Então, a partir do momento que a minha equipe, a minha secretária, o meu prefeito, conheceu o acolhimento familiar, simplesmente se transformou na principal política pública do nosso município em termos de acolhimento. A nossa lei também previu inicialmente um subsídio, uma bolsa-auxílio de um salário mínimo por acolhido, com a alteração que foi proposta em 2018, essa bolsa-auxílio teve um incremento de 1,5 salários mínimos para o caso de crianças e adolescentes com necessidades especiais. Essas necessidades especiais, num conceito aberto, definidas como tal pela equipe técnica do programa. Hoje, nós temos 36 acolhidos para uma cidade de 80 mil habitantes, 36 acolhidos em acolhimento familiar, 13 adolescentes, 23 crianças, entre 22 famílias acolhedoras. No total, nós temos mais 12 acolhidos em acolhimento institucional, então isso significa 48 acolhidos no total. Desses 48, 36 em acolhimento familiar. Então, nós estamos com 75% dos nossos acolhidos em acolhimento familiar, 25% dos nossos acolhidos em acolhimento institucional. Destas crianças que estão acolhidas no serviço de acolhimento familiar, e aqui eu falo só do acolhimento familiar, nós temos de 0 a 2 anos 26%, de 3 a 5 anos 35%, de 6 a 8 anos 22%, e de 9 a 11 até os 12, 17%. Nós, ao contrário do José e ao contrário, me parece, aqui de Cascavel, nós começamos já com o acolhimento de crianças de tenra idade, recém-nascidos, né? E, com o passar do tempo, fomos ampliando para acolhimento de crianças maiores, adolescentes com um perfil agravado, e esse é um dos nossos grandes desafios. Aliás, como eu acho que é um grande desafio de quase todo o serviço de acolhimento familiar. Entre os adolescentes, nós temos de 12 a 13 anos, 31%, de 14 a 15, 38%, de 16 a 17 anos, 23%, e de 17 a 18 anos, 8%, que na verdade corresponde a 1. Esse 1 é um menino de 17 anos, que vai fazer 18 agora em outubro, e ele tem um problema de doença mental gravíssimo, assim, muito grave. E nós conseguimos uma família que o acolhesse. E hoje ele está muito bem, numa outra situação. Eu não sei como é que ele estaria se estivesse num acolhimento institucional. No nosso programa, além desses 36 que hoje estão acolhidos, já passaram 87 acolhidos. Então, nós temos 87 mais 36 desse total, né? São 87 mais 36,
120 alguma, não sou muito bom de matemática, entre 120 e 110, 120 acolhidos, né? São 61 crianças que já passaram pelo programa, 26 adolescentes que já passaram pelo programa, esses todos já foram desacolhidos, esses 87, dos quais 40 foram encaminhados para a família substituta via adoção, 9 retornaram para a família natural, pais, 23 para a família extensa. Então, e aí nós temos o nó do programa, que eu vejo, né? Outros 5 foram colocados em guarda com famílias substitutas, 2 desacolhidos em razão da maioridade com uma autonomia profissional, e aqui também eu acho que é um diferencial do programa, como deve ser de todos os programas. A gente tem uma parceria, um trabalho muito forte com o CIEE, que é o órgão governamental que faz a inserção como menor aprendiz, né, com a colocação dos adolescentes como menores aprendizes. Então, esses 2 que saíram com a maioridade, saíram com uma independência financeira em uma situação adequada. E aí nós temos, como o José colocou também no programa deles, ele parece que teve 6 que retornaram para o acolhimento institucional, nós 8. E isso é muito duro mesmo. Quando acontece isso, eu vejo que a gente falhou, que a gente ainda precisa evoluir dentro do programa, porque há uma regressão, efetivamente, ao meu juízo. Para a gente que trabalha com a infância e juventude, é muito duro você fazer todo um trabalho, eu acho que a rede também é assim. Quando tu atende uma criança que passou por um acolhimento, seja acolhimento familiar, seja acolhimento institucional, que tu trabalhou, que tu fez investimentos e que depois, daqui a pouco, ela investe no ato infracional e acaba internado numa das nossas unidades de atendimento socioeducativo. Isso é duro, porque a gente acaba se sentindo impotente, acaba se sentindo que algo falhou. E eu costumo dizer, todos nós falhamos, gente. Todos nós. Todos da rede protetiva falharam. De alguma forma a gente falhou. De repente, porque nós não conseguimos chegar no momento certo dessa criança ou desse adolescente dentro daquele princípio que o ECA fala, que é a intervenção precoce. E aí eu também concordo com alguns que falaram aqui, que não significa dizer que o município tem poucos acolhidos que a situação esteja maravilhosa. Pode ser que a rede não esteja funcionando adequadamente. E eu acho que é mais por aí do que por uma outra solução. Me parece, a meu juízo. Outro dia eu fui a Passo Fundo, eu sou de Passo Fundo, o Dene é de Passo Fundo. Passo Fundo é uma outra cidade do Rio Grande do Sul. E a gente conhece Passo Fundo, tem muita violência, muita criminalidade, muito tráfico de drogas. E eu achei impossível que Passo Fundo, com quase 150 mil habitantes, o dobro do que a nossa cidade, tenha menos acolhidos que nós. Eu comentei com o pessoal da rede lá, que fui fazer uma fala, que achava que alguma coisa, de repente, não estava adequada. Não é por aí. Então, acho que a gente tem que analisar bem os números, porque os números nem sempre podem significar o que realmente é a realidade daquela situação, daquele local. Então, esses 8 que voltaram para o acolhimento institucional, esse é o nosso desafio. Nós temos que encontrar famílias capacitadas, nós temos que selecionar famílias, nós temos que capacitar famílias, nós temos que ter família para esse perfil. Eu sei que Cascavel faz isso, né? Mas acho que passaram por isso também, né? E esse é um desafio do programa. Nós tínhamos 2 casas de acolhimento institucional, acabamos uma fechando em razão do crescente número de acolhimentos familiares, e a outra se mantém. E dentro da situação atual em que nós não temos famílias
suportando algumas demandas de alguns adolescentes, acho até importante que se mantenha o acolhimento institucional, porque nós não teríamos para onde encaminhar. Agora, nós temos que vencer essa barreira, nós temos que caminhar para termos famílias em condições de acolher também esse público. Porque é muito fácil acolher uma criança pequena sem muitas demandas. O acolhimento familiar de adolescentes, ele exige mais preparo, mais capacitação e um trabalho constante da equipe. Então, eu coloquei isso aqui, que esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. É buscar famílias que atendam esse público. Nós temos um adolescente que... eu, vendo aqui a fala da Lídia, eu acho que esse menino, parece que vive numa era medieval, assim. Os pais numa era medieval. Ele, num acolhimento institucional, ele quebra tudo. Numa família, ele quebra tudo. Ele está sempre em crises. É uma situação terrível. É difícil você encontrar uma família acolhedora que tenha esse suporte necessário. E aí eu também coloco o que o Sérgio colocou, o que o José colocou também. É necessário cuidar as famílias, dar apoio total às famílias. A rede tem que abraçar as famílias. Sem isso, o programa não vai adiante. Muito difícil do programa evoluir sem essa situação. Nós contamos com uma coordenadora, 2 psicólogas, 2 assistentes sociais, uma psicopedagoga, um estagiário de psicologia e um motorista. Nós temos uma sede própria, nós temos um veículo exclusivo que foi adquirido com o apoio do MPTU, nas verbas lá do Ministério Público do Trabalho, e isso é necessário. Não dá para querer dividir equipe, não dá para não ter um veículo para ir onde é que tiver que ir, tem que ter um motorista. Então, o programa funciona em sede própria. As capacitações são extremamente necessárias, têm que ser realizadas periodicamente. As revisões das medidas têm que ser realizadas de 3 em 3 meses. Eu vejo muitos colegas meus, principalmente em Porto Alegre, reclamando disso, porque, efetivamente, 1.000 acolhidos em Porto Alegre, para 2 juízes fazer as audiências de 3 em 3 meses, é meio que humanamente impossível. Nós precisamos ter um olhar diferente para tudo isso. Nós temos um plantão no acolhimento familiar, que funciona no sistema de sobreaviso, tem um telefone do plantão. Para os acolhimentos emergenciais, nós temos, além das 22 famílias que estão acolhendo, nós temos 10 famílias num cadastro esperando para o acolhimento, de sorte que já funciona assim. Eu acho que isso foi um ganho também. Eu coloquei 15 famílias aguardando para novos acolhimentos. Eu acho, então, já finalizando, que o sucesso do programa passa por essa sensibilização do poder público, bem como da rede protetiva, o poder judiciário. O juiz da infância e juventude tem um papel fundamental nisso aí, porque se o juiz não acreditar, por mais que bata alguém da rede e diga e mostre, não vai funcionar. E os juízes não acreditam, muitos promotores não acreditam, muitos psicólogos, assistentes sociais não acreditam. Por quê? Porque não conhecem o que é o acolhimento familiar. Eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui, depois de todas essas falas, saem com uma outra visão do acolhimento familiar. Isso é fundamental. O conhecimento. Se apoderar do que é o acolhimento familiar. Isso é primordial. Eu tive que convencer o nosso prefeito lá, o prefeito municipal da época,
nós tivemos que trabalhar com a rede, com as casas de acolhimento, com os técnicos do acolhimento institucional, que hoje são nossos parceiros. A gente tem hoje um programa com muita visibilidade, eu disse para vocês que ele é referência no estado do Rio Grande do Sul. A rede abraçou o programa hoje. A equipe é integrada, motivada, né? Sem isso o programa não anda. Eu estava falando para a Neuza aqui, Neuza, tu já preparou quem vai te substituir a hora que tu sair? Porque isso é uma política pública, pessoal. E ele não pode residir numa pessoa. O Sérgio saiu de Cascavel e está lá o nosso colega Mussi, que deu continuidade. Isso é uma política pública. Eu vejo nos programas nossos, é ruim, daqui a pouco, tu simbolizar o programa numa pessoa. O programa tem que estar materializado numa política pública. Passe a administração que passar, ela vai ter continuidade. Passe as pessoas que passar, ele vai ter continuidade. E isso a gente só vai ter com um empoderamento e com conhecimento por todos da rede protetiva do acolhimento familiar. Eu agradeço mais uma vez imensamente a Sandra, o Sérgio, a Neuza pelo convite de estar aqui e rever amigos e aprender e passar um pouquinho do que a gente tem vivenciado no acolhimento familiar. Muito obrigado.